Oi gente, aqui é a Sâmia do Spoilericia e hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu não vou falar só de livros, eu vou falar de filmes também. Mas são filmes baseados em livros, por isso entra um pouco na minha área. Então vamos começar com o primeiro filme que eu assisti, que foi The Trouble with the Mr. Toy. Pra quem não sabe, é baseado em um livro que eu já li e eu assisti esses filmes no Telegram. Mas esse filme é original do Passionflix, que é tipo uma plataforma de streaming igual Netflix, Amazon Prime, que é só para filmes de romance. Ainda não tem no Brasil, mas se quiser assinar, dá para assinar porque eles legendam filmes em português. Então dá pra gente ter esse contato. Mas eu não sou assinante, eu assisti pelo Telegram. Esse filme, então, vai ser baseado num livro que se trata de um romance bem água com açúcar, bem sessão da tarde. Nesse filme, então, a gente vai ter uma protagonista e um protagonista que se conhecem desde a adolescência, eles fizeram escola juntos, é uma cidade meio pequena, então as pessoas têm um certo contato. Mas essa mocinha tinha uma paixonite por esse cara, tentou chegar nele algumas vezes, mas ele era meio idiota na época e nem deu atenção pra ela. Então ela ficou com uma resistência em relação a ele. Eles ficam um tempo sem se ver. Depois, quando já estão adultos, ela é dona de uma pet shop que fica com animais durante o dia, quando os donos não conseguem cuidar. E certo dia, esse homem, que ela tem esse certo receio desde a sua adolescência, juventude, aparece na sua porta com um gato para ela cuidar. O gato é da sua tia, que está doente, e pediu para ele cuidar durante um período de tempo. Entretanto, ele não tem apego nenhum por familiares, ele tem um certo receio de se apegar, inclusive com animais de estimação, mas ainda assim ele é uma pessoa muito boa, então ele aceita cuidar desse gato, mesmo não tendo muito contato com a tia. Só que ele não tem tempo, ele trabalha muito, ele é um homem totalmente dedicado ao seu trabalho, então o trabalho dele é reformar casas e vender, reforma e vende, reforma e vende. Com isso ele não tem nenhum lar para chamar de seu, porque cada vez que ele vai reformar uma casa, ele se muda para essa casa, reforma, vende. Se muda para a próxima casa, reforma, vende. E assim por diante. Então ele chega com um gato, ele não sabe o que fazer com um gato. A única coisa que resta para ele é levar até essa mulher que cuida desses animais durante o dia. Quando ele chega, ele não a reconhece, ele não tem memórias nenhuma sobre ela. Entretanto, ela reconhece ele desde o primeiro instante que o vê na sua porta. E num primeiro momento, ela tem muito receio de se envolver com ele, mesmo ele sentindo uma atração meio que instantânea por ela e insistindo em se aproximar dela. Mas ela a todo momento coloca uma distância entre os dois e ele não entende o porquê. Principalmente por não lembrar dela, ele não sabe o que ele fez pra ela ficar tão nervosa com ele. E aos poucos eles vão se envolvendo e coisas do tipo. O legal desse filme é que se passa no período de Natal, então a gente vai ver todas as questões natalinas, decoração, várias coisas interessantes. Recomendo bastante e, como eu recomendo que leia um livro antes, porque é muito mais completo do que o filme. Agora vamos para o segundo filme que eu assisti, que é The Matchmaker's Playbook. Esse é um livro que, na verdade, é baseado em uma duologia, ou seja, 2 livros. Eu já li os 2 livros, mas só lançou até agora o primeiro filme. Provavelmente vai lançar um outro, até porque o final do filme deixa uma questão de que vai ter o próximo. Mas cada filme é independente um do outro. Cada filme vai ser sobre um casal. Então, se você assistiu o primeiro filme e não quiser assistir o outro, que vai lançar ainda, tá totalmente ok. A gente vai ter então nesse livro um homem jogador de futebol que acabou se lesionando e com isso acaba sua carreira profissional no futebol. Ele acaba tendo que voltar para a faculdade e nessa faculdade ele não tem muita perspectiva profissional na área que ele gostava antes. O que ele pretende fazer então baseado na sua experiência, principalmente com a sua irmã, que era apaixonada por um menino, mas que por ser muito tímida, ela não teve coragem de chegar nesse menino, acabou então se casando com um homem que ela não é tão apaixonada e tendo uma vida meio infeliz. Ele vê isso na sua irmã e percebe
que ele consegue ajudar pessoas tímidas a se aproximarem da pessoa que gosta. E ele faz disso um emprego. O que ele vai fazer então com seu melhor amigo, que é um nerd? Eles criam meio que um aplicativo que analisa a compatibilidade entre duas pessoas de darem certo em um relacionamento mais sério. E eles formam então uma empresa em que o amigo fica mais nessa parte de tecnologia, de análise, e ele vai em contato com a pessoa que precisa da ajuda, vai dar dicas, vai ajudá-las a mudar de visual e coisas do tipo. Uma mocinha então que está totalmente apaixonada por um ex-amigo de infância, que agora eles não têm nem muito contato depois que os dois entraram na faculdade, ela vai precisar da ajuda então dessa empresa. E o cara que entra em contato com as mocinhas, o ex-jogador de futebol, vai entrar em contato com ela então. Esse primeiro contato, ele vai achar ela muito esquisita, ela se veste muito mal, mas ele já sente uma certa atração por ela. E ele se empenha em ajudá-la a conquistar esse homem que ela tanto está apaixonada. Só que aos poucos esse relacionamento dos dois vai se transformando em outra coisa. Tem uma pegada bem engraçada esse filme. É bem interessante também, eu gostei bastante, principalmente por ser baseado em um livro que eu já havia lido. Recomendo bastante também. O último filme que eu também assisti no Telegram e também é original da Passionflix é Hollywood Dirt. Eu já li o livro também e é maravilhoso e sem dúvida é o filme que eu mais gostei desses três. A gente vai ter então um astro de Hollywood, um ator muito famoso, que tem a vida que todo mundo desejaria. Ele é famoso, já ganhou Oscar, já ganhou 1000 coisas, e ele está produzindo e vai atuar em um filme que é baseado em um livro de uma história real, sobre uma cidade do interior dos Estados Unidos, onde tem muitos milionários e todos relacionados com a indústria de refrigerantes. E ele lê esse livro, se interessa muito e vai adaptar então esse livro em um filme. Além disso, ele tem uma vida perfeita com a sua esposa, que ele é apaixonado. Entretanto, um dia ele chega de surpresa em casa e a encontra o traindo. Ele acaba perdendo a consciência, perdendo o sentido de si e parte para cima do cara. Com isso, ocorre um grande escândalo. Ele acaba entrando em um processo de divórcio com essa esposa. E esse processo de divórcio, ele descobre que a ex-esposa dele não é nada do que ele esperava. É uma verdadeira interesseira. Ela não quer só a pensão, que é totalmente o de direito, óbvio, mas ela quer algo além. Ela quer porcentagem de lucro sobre o filme que ele ainda vai fazer. Ou seja, ela quer ganhar em um filme que ele viu, que ele produziu, que ele tá fazendo tudo. E ele não aceita, ele quer dar tudo pra ela. Pode ficar com a casa, com o carro, com pensão, com o que ela quiser, menos com esse filme. Ele vai atrás então do melhor advogado de divórcios e ele consegue. Só que esse advogado, ele é muito sério e ele decide que para eles vencerem essa causa, ele precisa se afastar de todas as mulheres, ter uma vida limpa a partir desse momento. Ele era totalmente fiel à sua esposa, mas depois que teve esse caos todo, ele acabou se envolvendo com muitas mulheres. O que acontece então é que o advogado quer que ele se afaste de tudo, vá para essa cidade do interior onde ele vai gravar o filme e fique por lá sem contato nenhum com a imprensa, com mulheres, com tudo. Entretanto, quando ele chega nessa cidade do interior, a primeira pessoa que ele tem contato é uma moça que ele sente uma atração no primeiro momento. Só que eles acabam se dando mal, é aquela questão de cão e gato típica. E ao mesmo tempo que ele começa a pesquisar sobre esse filme que ele vai gravar, que ele tá produzindo, a atriz que era pra ser a principal desiste, fala que não quer mais participar desse filme. E ele tem que achar outra pessoa pra atuar. Ele percebe nessa pessoa, nessa menina, que ele sentiu essa atração, muito potencial pra ser uma grande atriz. Então ele, além de sentir essa atração, de brigar muito com ela, vai atrás dela como uma possível atriz principal pro seu filme. E ela aceita com uma questão financeira importante, porque ela deseja mudar a vida dela, não só por interesse financeiro, mas porque ela quer esse dinheiro para investir nela mesmo. Os dois vão ter que trabalhar juntos, morar praticamente um do lado do outro e conviver durante muito tempo. E a questão do relacionamento deles vai se aprofundando, vai ficando mais intensa.
É um filme com uma pegada mais hot, não chega a ser 50 tons de cinza ou coisa do tipo, mas tem uma pegada mais hot sim. Recomendo bastante o filme e o livro. Bem, gente, por hoje foi só isso. Muito obrigada pela atenção. Quem gostou, curte, comenta, compartilha. Se quiser mais vídeos sobre livros e filmes e séries, pode comentar aqui que eu faço com todo prazer. Beijos e até o próximo.